Faz favor. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu ouvi-o com toda a atenção e parece que reforço a ideia de que nós vivemos, de facto, em países diferentes. Não é o mesmo país e são países muito diferentes, porque, de facto, quando nós olhamos para a situação das famílias portuguesas, só vemos constrangimentos materiais, desânimo e muita pouca esperança na resolução dos gravíssimos problemas e limitações financeiras que o Governo lhes continua a criar. Foi o aumento do IVA, foi o aumento do IRS, foram os cortes sociais, foi o congelamento das reformas e pensões, foi o corte nos apoios sociais, foram as restrições ao subsídio de desemprego e por aí fora. E pior e mais grave é se tivermos presente que as famílias portuguesas nem sequer podem contar pelo subsídio de férias, porque esse subsídio, de certa forma, ainda lhes permitia repor algum equilíbrio que foi sendo perdido nos primeiros meses e também para fazer face a despesas de natureza anual. Mas até isso o Governo retirou. Até o subsídio de férias o Governo esbulhou aos portugueses, assim como fez também com o 13º mês. E numa altura em que o aumento dos desempregados atinge níveis nunca vistos, o Governo não mostra qualquer vontade em promover a criação de emprego. E o pior é que nem parece disposto a travar ou a estancar o assustador aumento que estamos a assistir em termos de desemprego. Pelo contrário, o Governo fomenta o desemprego, o Governo estimula o despedimento, de que é exemplo, aliás, as alterações à legislação laboral que o Governo recentemente aprovou e que mais não visam do que permitir às entidades patronais despedir de forma mais fácil e mais barata. Isto chama-se promover o despedimento, estimular o despedimento. Como se isto fosse pouco, nós ainda temos o facto de 70% dos desempregados não terem acesso ao subsídio de desemprego. Depois, o número de casais inscritos nos centros de emprego aumentou mais de 60% em março. São cerca de 8 mil casais desempregados, Sr. Ministro. Assim não se consegue viver de facto, assim é impossível viver. E não se consegue viver porque as famílias não se alimentam com os tais sinais positivos que o Governo e a Troika conseguem, apesar de tudo, ver. É que esses sinais positivos, que só a Troika e que só o Governo conseguem ver, não são sentidos pelos portugueses, porque de facto não se refletem nas suas vidas. Tão só. Hoje é mais que visível que a austeridade não é solução. Pelo contrário, as medidas de austeridade que o Governo tem vindo a impor estão a criar situações verdadeiramente dramáticas à generalidade das famílias portuguesas. Há doentes que não conseguem comprar medicamentos. Há outros doentes que nem sequer têm dinheiro para o transporte, para irem às consultas. E há também doentes que nem sequer dinheiro têm para as taxas moderadoras. Há estudantes do ensino superior que abandonam os estudos ou são obrigados a abandonar as residências universitárias porque as suas famílias não têm recursos financeiros. O que se ouve falar? Só se ouve falar de falências, desemprego, novos pobres e miséria. É este o resultado das políticas de austeridade, é este o resultado das políticas deste Governo. Por cada dia que passa, 25 famílias devolvem as suas casas aos bancos por impossibilidades objetivas de pagar as respectivas prestações. Os dados da Justiça indicam que as falências das famílias triplicaram em 2011, atingindo máximos históricos, Sr. Ministro. Há famílias que nem sequer conseguem assegurar o pequeno almoço dos seus filhos. Já se passa fome em muitos lares portugueses. E o que é que diz o Governo? Diz que o sinal é positivo, brilhante. Ou seja, as pessoas que passam fome podem esperar, os desempregados podem emigrar, mas a ganância dos mercados é que não pode ser travada. E face a este quadro, não seria bom que o Governo nos dissesse que país é que o Governo pretende para os portugueses? Para onde caminhamos? Se o Governo fala de sinais positivos, então deveria ensinar aos portugueses o caminho das pedras. Porque o que está a acontecer é que as famílias estão literalmente dia para dia a afogar-se. Não dão com o caminho das pedras. Não sentem aqueles sinais positivos que o Governo diz que existem. Que a Troika diz que há sinais positivos. O Governo fala em sinais positivos. Parece que está tudo bem. E o pior é que, perante este drama, o Governo assiste com uma passividade que dói, choca. Apenas com a preocupação dos mercados, as famílias deixaram definitivamente de contar para este Governo. O que interessa são os mercados e os interesses dos do costume, os protegidos, os intocáveis, aqueles que nunca são chamados a pagar a fatura, nem sequer em tempos de crise. Não há dinheiro para as prestações sociais, mas há dinheiro para o BPN. Não há dinheiro para o subsídio de férias das famílias portuguesas, mas há dinheiro para recapitalizar a banca. Para uns não há, para outros ele aparece sempre. Sr. Ministro, isto é o que está a acontecer, isto é verdade. E isto também, diga-se, é uma vergonha.